Bom dia, gente. E vamos em frente, pensando liderança, né? No momento em que a gente quase não tem líderes, que a gente possa tomar como referência e que isso, na minha opinião, até já falei, é muito grave. Então, hoje, estou optando por falar de um estilo de liderança, que eu tenho falado de personalidades, estilos, que é o líder narcisista. Vamos dar esse nome. Por quê? Porque o jeito de funcionar na vida, conforme eu expliquei, o líder ele funciona, né, de acordo com a personalidade. Na verdade, a gente fala que ele é o que ele é, mas nosso ser interno, o nosso eu, o nosso self, eu diria assim, em outros vídeos eu já expliquei, costuma ser um pouco distanciado da nossa personalidade, né? Vídeo aí, vocês caçem aí um vídeo que eu fiz sobre a explicação da cebola. Então, digamos que lá dentro do nosso interior, pelo menos eu acredito, né? Já estudei muitas teorias a respeito disso e eu acredito, existem outras contrárias, mas nessa eu acredito, que lá dentro, quando a gente nasce, embora a gente traga muitas heranças, a gente nasce com a oportunidade de ser do bem, para a evolução e de sermos boas pessoas, humanas por natureza, né? Então a gente vai ganhando umas capinhas, por isso que eu falo das camadas de cebola, e essas capinhas é que são a nossa personalidade, é diferente do que está lá dentro, né? Por isso que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu fiz isso, quando alguém chama a atenção da gente de alguma atitude que a gente fez que não foi legal, aí você para e fala, opa, será, né? Realmente, né? Outras pessoas nem se tocam. Então vamos falar um pouco do líder narcisista. O que é o narcisismo? A lenda do Narciso, se vocês não conhecem, é assim. Narciso nasceu, resumido, tá? Narciso nasceu e ele teria recebido uma profecia, os pais, de que ele não podia se ver, né? Porque senão a beleza dele era tão grande que seria fatal. E os pais dele vão e tiram do palácio, de todos os lugares, todos os espelhos, e o Narciso nasce sem reconhecer o rosto dele. Um dia, sem querer, ele passeando pela floresta, ele se deu com uma lagoa, e na hora que ele se debruçou sobre a lagoa, ele viu a própria imagem. Como ele não se conhecia na própria imagem, ele achou aquela imagem linda, muito linda. E ele se apaixonou pela própria imagem dele, olha só. Por quê? Porque ele não conhecia ele mesmo, né? Os pais ficaram escondendo ele disso. E assim ele ia lá todo dia. Ele se apaixonou por aquela imagem que ele via no lago, mas que era a imagem dele. Mas ele não sabia que era dele. E acaba que um dia ele caiu, se afogou, morreu. E digamos assim, como é que fala nessa parte mais mística, né? As fadas do lago, né? Que também achavam ele lindo, que viviam no fundo do lago. Elas, com muita dó, transformaram ele na flor, Narciso. Então, narcisismo veio daí. Todos nós precisamos ter um pouco de narcisismo. É como se ele fosse a camada do bolo, né? O bolo não tem as camadas do bolo e recheio. Aí é como se fosse o recheio do bolo, o narcisismo, no nosso psiquismo. É uma parte saborosa, quando é positivo, né? É gostoso, dá vontade, muito mais gostoso do que a massa, mas também costuma fazer mais mal, dependendo do jeito que é feito, né? Então, se o narcisismo é bem empregado, se ele está de um tamanho internamente no nosso psiquismo que está saudável, ele é uma camada que a gente precisa para proteger a gente. Mas, no caso do doente, daquele que é adoecido pelo narcisismo, que o narcisismo é muito inflado, e em geral o narcisista é inflado
em pessoas que lá naquele interno, lá naquele eu lá de dentro, são frágeis, tá? Muito frágeis, carentes, frágeis, para esconder a fragilidade, o narcisismo é usado. Então, normalmente, os líderes que têm uma característica de narcisistas são aqueles líderes que se exibem muito, que se acham muito, que são muito arrogantes e que acham que estão acima de todos e que, de certa forma, ele chega e acontece. E ele confia que desse jeito ele vai conseguir, né, os objetivos dele. Às vezes elogiando, seja mulher ou homem, elogiando demais para trazer aquela pessoa para perto e sendo simpático, mas na verdade sempre se achando. Ele não tem uma conexão do real poder que ele tem, não tem conexão do real potência que ele não tem contato nenhum com esse mundo interno dele, né? Às vezes, se é uma pessoa que tem uma estética muito assim harmoniosa, uma pessoa que a sociedade caracteriza como bonita, aí a boniteza é danada para levar a pessoa para o narcisismo, sabe? Porque aí ela ainda é bonita ou é bonito, e aí as pessoas elogiam, e eu já falei para você que líder tem bajulador, e a bajulação alimenta o narcisismo, e vai virando uma bola de neve tão grande. Mas o narcisista, ele não olha para ninguém, ele só olha para ele. Então ele vai querer que seus liderados funcionem bem, trabalhem bem, que dê bons resultados, mas não pelos resultados, para ele. Então a equipe tem que funcionar de forma tal que infle o ego dele, que traga as glórias e as vitórias para ele, né? E ele vai cada vez mais inflando, se achando, se retroalimentando. Para a equipe isso é exaustivo, tá? Para os bajuladores que ele terá em volta dele, não, porque aí os bajuladores ficam ali alimentando numa coisa doentia. E para as pessoas mais saudáveis que ele tem na equipe, vai chegar um momento em que o narcisismo dele vai ser insuportável. Então, normalmente é uma carreira que tem fim. Ele não aguenta, ele não dá sustentabilidade à liderança, não, tá? Porque a liderança é muito mais do que ego inflado, tá bom? Então vocês fiquem hoje com o líder narcisista. Nós estamos cheios de líderes, mulheres e homens narcisistas por aí, tá? E eles são, não que sejam pessoas ruins, mas são pessoas muito frágeis que precisam da bajulação, que já é uma coisa que a liderança traz, e de elogio, e vaidoso, e orgulhoso, e pomposo, e na verdade ele em algum momento começa a despencar como líder, porque isso não dá sustentabilidade a uma liderança de resultados, tá? Hoje é isso, o líder narcisista. Bem resumido, mas fiquem com isso, tá bom? Até amanhã.